Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Enéas Canhadas sobre o livro Sarandi, uma ciranda na ciranda da vida. Enéas, vamos explicar um pouquinho o porquê desse título, Sarandi, né? Tem algumas pessoas que não sabem o que quer dizer essa palavra. Esse nome foi pesquisado com carinho, tentando enquadrar o nome ao assunto. Né? E, na verdade, Sarandi é uma dança portuguesa, que é uma espécie de ciranda de roda, onde quando um está no meio, e esse um que está no meio sai para dar lugar a um outro, a partir de cantos e tudo mais. Por isso a ideia na ciranda da vida, as personalidades entrando e saindo em cena como se fosse numa ciranda. Essa é a ideia. E essa dança se chama Sarandi. Embora haja também uma cidade no sul do país com o nome de Sarandi, hoje é nome de água também, que vem dessa cidade, assim por diante, mas a origem do nome está aí. Interessante. Tem tudo a ver Tem ligação com o assunto. Com o assunto, né? Bom, mas nós deixamos aqui para você responder a questão do tratamento, né? Existe tratamento? A pessoa pode se curar? E ela consegue se curar na mesma existência, para nós, né? Que acreditamos nas múltiplas existências. Né? Então, a literatura mostra que as pessoas se curam, isto é, são, digamos, integradas novamente, como se juntassem as partes, não é? Então, no filme As Três Faces de Eva, existe um outro livro chamado Dibes, que é um caso muito curioso de 16 personalidades a partir de uma pessoa só, né? Então, existe sim possibilidade de que o psiquismo dessa pessoa venha a ser reorganizado, integrado, e estas manifestações não aconteçam mais. Então, isso pode, então, acontecer numa mesma existência, ou ela pode levar isso para uma próxima? Olha, eu desconheço isso. Eu creio que é um fenômeno que pode ser controlado e tratado dentro dessa mesma existência. Embora, né, possa acontecer que, algum caso muito grave, haja uma cisão tão intensa que não torne isso possível. Pode amenizar, né? Mas não curar, é isso? Pode amenizar, ou às vezes não, às vezes pode até se agravar. Então, digamos que uma personalidade dessa venha a cometer um suicídio, por exemplo. Certo. Então, aí agravou, e aí vai ficar para uma outra existência. Certo. Porque, na verdade, quem está doente é o espírito. E que precisa se fortalecer. Agora, o terapeuta tem um papel fundamental nesse tratamento, mas, acreditando ou não, nós também temos a assistência da espiritualidade. Eu acho que você narra muito bem essa possibilidade, né? Então, essa foi a ideia, né? Eu, pessoalmente, acredito, além de ser espírita, acredito que um psicólogo, de uma maneira até especial, sem reivindicar proteção especial. Privilégio, né? Privilégio, né? Mas eu acredito que nós somos, sim, intuídos, porque tem hora que você está diante de uma pessoa que você não pode dizer para ela o que ela tem que fazer, nem é o caso, porque palpite e opinião ela tem fora. Tem um monte, né? A gente tem muito isso. Isso. Então, você não pode dizer você não pode conduzir a vida dela, você não pode torná-la dependente do processo terapêutico. Então, você precisa, sim, ser intuído para como estar ao lado daquela pessoa, de modo que você esteja ajudando. Certo. Né? Então, de uma maneira especial, eu diria que o psicólogo precisa conceber essa ideia de estar sendo intuído, assistido, mas isso eu vejo em todas as profissões. Né? Um médico que está operando, ele precisa ser também assistido. Sim. Né? Nós acreditamos que tem ali uma equipe espiritual médica que esteja, inclusive, asepsiando a sala, o paciente, assim por diante. Né? Então, a ideia foi chamar a atenção para isso. E o plano espiritual, como você comentou aqui no intervalo, ele é muito silencioso. Então, ele não tem necessidade de dizer que ele está fazendo aquilo. Né? Então, ele intui, isso está na literatura espírita, né? Ele intui, ele fica perto, né? Ele se aproxima se você precisa, se você solicita. E isso ajuda
ajuda, no caso, o profissional. Mesmo que ele não conceba essa dimensão, essa qualidade de ajuda. Ajuda tanto o terapeuta quanto o paciente. Sim, se o paciente tiver uma certa religiosidade, colabora ainda mais, né? A religiosidade sempre colabora porque ele já tem uma conexão com a transcendência, ou a espiritualidade, ou com o divino dentro dele. Né? Eu sempre procuro saber, não interessa muito qual crença, interessa se você tem uma crença. Quando o indivíduo diz, não, eu não acredito em nada, não quero saber de nada, torna bastante mais complicado, porque ele sofre coisas que ele não consegue compreender pela racionalidade e, no entanto, não admite outra possibilidade. E não consegue combater, porque ele não aceita, ele não muito combate, mais né? difícil combater, porque aí ele tem que usar somente as próprias forças, vamos dizer assim. Ele tem que ser, entre aspas, o único controlador dos pensamentos dele. E isso dificulta muito, isso muitas vezes representa um grande desgaste, porque ele fica tentando e fica muito difícil essa tarefa. Aí a gente pode até sofrer uma obsessão, no caso, pode até ter uma obsessão. Eu sempre lembro que a obsessão, ela começa em geral com uma auto-obsessão. Né? Então, a pessoa já tem uma fragilidade, por exemplo, uma tendência muito grande às ideias fixas, à repetição de comportamentos e tal. Né? Pessoas extremamente rigorosas podem ter essa tendência, não quer dizer que tenham. Pessoas que têm uma certa compulsão por certos comportamentos e tal. Então, isto pode causar uma auto-obsessão que abre espaço para a obsessão espiritual, para a aproximação de espíritos que são afins daquele estado de sofrimento ou de desequilíbrio. Né? Muito bom, eu acho que nós conseguimos passar para o nosso telespectador a ideia básica desse livro, e aí agora é desfrutar da leitura para... E dizer para o telespectador que ele deve ler como uma história, né? Um romance leve, tranquilo, e ver o que acontece ali, o que aparece com a personagem, lembrando que aqueles fenômenos que estão ali são verdadeiros, isto é, acontecem de verdade na vida ou no psiquismo de certas pessoas. Enéas, muito obrigado pela sua Eu que agradeço presença. a oportunidade de estar divulgando essa história que foi feita com muito carinho e muito cuidado na época que foi feita. Muito bom, muito obrigada. E se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós. repensar@redemundomaior.com.br. Nós agradecemos a sua sintonia e nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.